Eu deixei uma perguntinha para o senhor, né? Que o senhor falou que aquela pessoa que é autuada em flagrante, ela, posteriormente, em 24 horas, o juiz vai decidir. A regra é colocar na rua, viu? Você que está em casa. A regra é colocar aquela pessoa que foi presa em flagrante na rua. A exceção é deixar ela presa. E depois o juiz aplica a tal de medidas cautelares, como o doutor está falando. Entre elas lá, lembra do Lalau? Aquele juiz Lalau, Lalau, é esse aí mesmo. Então, esse aí ficava em casa. Olha que bom, ele fez um prédio enorme, não sei quantos milhões, com Porsche, carros importados, apartamentos nos Estados Unidos. Então, depois ele ficou em casa, então ele ficou cumprindo a pena em casa. E aí, doutor? Quem que vai fiscalizar se a pessoa está em casa, se a pessoa tem que se recolher até as 10 horas, se ela está realmente 10 horas, 10 e meia, 11 horas na rua? Quem que fiscaliza, doutor? A lei não cria um órgão, um organismo específico para esse fim. Pressupõe-se que os que já existem, como a própria polícia, é que tomarão conta de tanto. Ou seja, o indivíduo que estiver obrigado a não frequentar determinados lugares, flagrado numa eventual blitz pela polícia, frequentando aquele local, certamente vai ter esse fato comunicado à autoridade competente e, através disso, então, apurada a sua situação. Doutor, eu já adianto que a polícia não tem essa atribuição. Eu entendo que seria algum órgão do judiciário, de quem aplicou essa medida cautelar. Mas você que está em casa, está entendendo um pouquinho só o nosso bate-papo? O juiz aplica uma medida cautelar, obrigando essa pessoa a se recolher, exemplo, às 22 horas. Então ele pode ficar na rua até às 10 da noite. Não, mas não tem ninguém para fiscalizar. Viu? E outra coisa, que se fala hoje, o sistema de banco de dados de quem comete um crime aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, se ele for para Minas Gerais, não tem esse conhecimento, a polícia de Minas Gerais, nem o judiciário não tem conhecimento do que ele fez aqui em São Paulo. Porque o sistema, o banco de dados, não está unificado. Doutor, parece-me que estão brincando de legislar, não, doutor? É que, na verdade, o que acontece é o seguinte, temos que partir pelo prisma constitucional. Está lá na Constituição que teremos a nossa dignidade preservada, garantida. Todos esses problemas que são reais e fatais, que podem comprometer mesmo a aplicação desses métodos novos, são problemas criados pela própria falha da administração e não podem ser carreados à população. A lei não cria um mecanismo, um órgão que implique propriamente na fiscalização do cumprimento dessas medidas. Mas nem por isso, aquele que estiver sujeito ao alcance dessa bênesse vai ter negado esse direito por conta dessa falha que é do Estado. Agora, o senhor acha que funciona esse tal de tornozeleira eletrônica? Na maioria das vezes, tem funcionado, usando exemplo de outros países que já aplicam por um grande período. Não tenha dúvida de que tem sempre um ou outro que consegue burlar o sistema, mas é sempre uma minoria. Assim como tem pessoas que fogem dos presídios. Quanto que fica uma tornozeleira? O senhor sabe quanto? O senhor tem não sei noção, mais ou menos? Não tenho esse dado. Mas parece-me que é mais de que R$1.000. Então, o Estado, veja bem, tem que pagar um bom dinheiro para ter o controle dessa pessoa. Poxa, é claro que nós temos que assegurar aqui, defender a Constituição Federal, da ampla defesa, do contraditório, mas quem comete crime, viu, não podemos aí aceitar que pena até 4 anos. Exemplo, quem estiver portando uma arma de fogo na rua, for preso em flagrante, paga a fiança e está na rua. É isso, doutor? Mais ou menos, desde que essa arma seja de uso permitido, não restrita, não tenha conumeração raspada, porque já vai incidir aí no outro tipo penal. Eu falo exatamente via de sentido. Então, quem furta uma Porsche é preso em flagrante, doutor, paga a fiança e vai para a rua ou não? Se for um furto simples, ou seja, sujeito a pena de 4 anos. É sim, mas eu estou dizendo, furta uma Porsche. Essa Porsche aí que esse engenheiro aí matou essa advogada em São Paulo, andando a 150 km por hora. Paga a fiança e vai para a rua? Tecnicamente falando, sim. Porém, eis o que deve ser compreendido. A lei não está visando pessoas condenadas.
A lei está visando pessoas processadas, investigadas, ou seja, pessoas acerca das quais paira a presunção de inocência. Por conta disso que ela vai gozar de uma maior ou menor bênesse legal. Uma vez condenada, é evidente que ela vai ter que pagar pelo que fez, mas quando condenada, de forma irrecorrível. Até lá, a sua dignidade, inclusive no que se refere ao respeito à liberdade, deve ser assegurado. E olha só o que o doutor fala, como é interessante, hein? É presunção de inocência. Então, se essa pessoa tiver 10, 15, 20 processos, ela não é considerada reincidente ainda. Viu? Ela não é. Ela está sob suspeita. Porque ela só vai ser considerada culpada quando o juiz decidir que ela é culpada. Você lembra do tal de Pimenta Neves, não é, Sibeli? Ou das Neves, não sei o que é. 11 anos, 11, 11, fala em inglês, é isso, Sibeli? 11, fala. 11 anos demorou, sabe para quê? Para aplicar a lei. E cadê a vítima Sandra Gomide? O pai de Sandra Gomide morreu, esperando uma decisão judicial. Rui Barbosa diz, a justiça tardia não é justa. Será que... E como está no nosso município, doutor, a nossa justiça? Aqui a área criminal está correndo até dentro dos limites temporais admitidos. A nossa vara criminal anda muito bem. Claro, há casos e casos. Nós não devemos tomar a exceção por regra, mas, via de regra, aqui os processos fluem num certo prazo razoável. Isso é muito bom. 3247-1010. Ligue, participe do nosso bate-papo aqui sobre essa nova lei. É boa? É ruim? Para quem que ela é boa? Será que é boa para os homens do bem? Homens de bem? A Cláudia do Jardim Icatu. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. Doutor Wagner, se um ladrão entra na minha casa e leva as coisas e vai preso pela polícia, mas já é solto em seguida, não é para a gente ficar com medo de ser roubado de novo, doutor? Afinal, o bandido já está na rua. Sim. A Cláudia, uma moradora do Jardim Icatu, ela está aqui, ela está ali, te aguardando, por favor, doutor. Sem dúvida alguma, esse tipo de situação, ainda que hipotética, pode gerar um certo receio, um certo temor. Mas o que a lei vem aqui é resolver o seguinte: há um binômio, há duas situações, é como se fosse uma balança de dois pratos, dois pesos. Ela tem que escolher entre punir já de antemão, mesmo sem condenação, alguém sobre o qual ainda paira a presunção de inocência e satisfazer o ânimo de uma ou outra pessoa, ou então, mesmo a contragosto dos olhos das pessoas mais leigas, satisfazer aquilo que a Constituição diz assegurar para todos nós, dignidade, através do respeito, inclusive, da presunção de inocência. Eu friso com relação à presunção de inocência porque esse é o tópico maior, esse é o tom maior dessa lei, por conta do seguinte: a lei, quando criada, é geral, é para todos, não só para o bandido. Não existe lei criada para o bandido, a lei é para todos. Qualquer pessoa que se ver processada vai estar, então, sujeita à avaliação pelo julgador se ela é ou não merecedora dessas bênçãos aqui. Compreende? Então, doutor, e respondendo a nossa telespectadora Cláudia, que nos ligou, não é para a gente ficar com medo? Veja bem, é difícil você trabalhar por hipótese. É uma situação bastante difícil. Você não tem como imaginar o que o indivíduo vai fazer ou não. Mas mesmo numa hipótese como essa, é preferível você beneficiar um mau elemento, mas garantir à sociedade uma legislação mais justa, do que você, sob a desculpa de punir esse ou aquele elemento, criar para a sociedade uma legislação perseguidora. Mas, doutor, será que também a tal de Constituição Federal não fala também que os homens de bem, que pagam seus impostos, devem ter também a sua dignidade respeitada? Sim, e terão, através de um processo que espero seja rápido e justo, que acabe sentenciando, se o indivíduo for reconhecidamente culpado, pela culpabilidade e aplique então ele a sanção, mas quando restar condenado. No que se refere ao trâmite processual, muito embora ele não vá ficar preso, ele não vai sair ileso.
existe uma série de outras medidas que serão e poderão ser aplicadas para ele, a fim de assegurar a fim de dar à sociedade um ar de segurança. E a grande verdade é a seguinte, inclusive com relação à questão do valor que o Estado vai despender para custear, por exemplo, com tornozeleira. Muito mais do que o valor econômico, o que a lei visa perseguir aqui é a manutenção do valor moral e social, através do seguinte, retirar das garras do nosso sistema prisional hoje, que é um sistema incriminador, formalizador de mentes insanas, enfim, pessoas que ainda podem ter um caminho mais reto, quem sabe através de uma segunda chance. Olha, doutor, é o que eu não acredito. Infelizmente, eu já sou delegado de polícia há 22 anos, né? Já faz mais de 2 décadas, e eu vejo que as coisas não prosperam dessa forma. Gostaria, sim, de ver pessoas assim que tivessem lá no cárcere, que pudessem ser ressocializadas. Acredito sim na ressocialização, mas infelizmente o sistema que o Estado aplica às pessoas não é um sistema justo, né? Por isso essa nova lei. Nós temos que aí buscar a justiça. E quando eu falo em justiça, justiça é aquela resposta rápida do judiciário, quando a pessoa é presa e logo em seguida, existe uma decisão daquele fato que ocorreu um mês passado, há 2 meses atrás. Mas não, infelizmente, quando a gente vê aqui um país cheio de recursos, né? Hoje existe até uma PEC, uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional que chama PEC de recursos para tirar, ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, está defendendo que após a segunda instância, essa decisão deve ser cumprida, porque senão os tal de Pimentas Neves aí vão aproveitar recorrendo para Brasília e para beneficiar o quê? Para beneficiar aquele homicida, aquele estuprador que quer permanecer na rua, ou senão ir até atingir a idade dos 70 anos, como o senhor Lalau aí, que fez o que fez e está lá na prisão domiciliar e através de uma doença grave. A lei fala alguma coisa de enfermidade grave também, doutor? No que se refere à prisão domiciliar, sim. Ela será aplicada em algumas hipóteses. Por exemplo, quando o indivíduo for maior de 80 anos, quando estiver acometido de mal grave, comprovadamente, né? E o que é mal grave, doutor? Bom, seria uma doença terminal, algo assim como um câncer. A lei não especifica o tipo então, olha um pouquinho, você que está em casa, hein? Essa lei não especificou o que é mal grave. Então, cabe a interpretação do juiz. Exato. O que a letra da lei diz, quando ela estiver debilitada, seriamente debilitada, em razão de doença muito grave. Então, ele vai ter que fazer prova, primeiro, de que ele está severamente debilitado e, segundo, em razão de uma doença muito séria, para poder gozar do benefício da prisão, do benefício do recolhimento domiciliar. E ainda, em outra situação, acho que é até mais interessante, talvez vai gerar até mais polêmica, é a da gestante. A mulher gestante de 7 meses ou de gestação de alto risco também vai ter esse mesmo privilégio. Olha só, e aqui na cadeia, o doutor sabe bem que o doutor acompanha, o doutor é o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui de Votorantim. Inclusive, quando falei em Votorantim, eu quero mandar um abraço ao nosso presidente, doutor Rodrigo Krieger, né? Inclusive, doutor Rodrigo, quero agradecer, doutor Rodrigo Krieger, pela brilhante indicação aqui do nosso advogado criminalista, doutor Wagner Ferreira, que com muita maestria está explicando, ou seja, o funcionamento dessa lei. E aqui na cadeia pública de Votorantim, nós tivemos ali no banheiro, sim, no banheiro da cadeia pública, presa, que estava ali dando de amamentar o seu filho. Não uma vez só, doutor, várias? Nesse caso em que ela já está amamentando, ela talvez consiga o recolhimento domiciliar sobre uma outra hipótese legal, qual seja, quando ela for imprescindível para o cuidado de criança menor de 6 anos ou de pessoa enferma. Que bacana! Esses são os comentários, o nosso bate-papo sobre essa nova lei penal. Eu quero saber, ela veio para ficar mesmo, doutor, essa lei? Com certeza. Vamos para um rapidíssimo intervalo. Olha o que tem de pergunta aqui, hein? Inclusive, Tomás Martins, viu? Programaço ontem, Tomás. Eu sei que você já ligou aqui, né? Então vamos para o rapidíssimo intervalo e logo voltaremos. Não saia daí.